A seguir, Hora da Notícia. A proposta do governo de um plebiscito para vender as estatais é um dos assuntos do quadro Fatos Políticos. A importância de jovens darem continuidade a propriedades rurais. Essa é a última reportagem da série No Campo. Para falar sobre o trabalho de jovens na agricultura, a gente recebe aqui no estúdio o engenheiro agrônomo Benami Bacalchuk. Qual o melhor corte para a carne de ovelha? A gente mostra uma aula prática sobre o manejo de carne ovina. Quem são e como vai ser o trabalho dos agentes de leitura aqui na capital nacional da literatura? E ainda a partir de hoje, no Teatro Municipal, tem exibição do filme Maverick, Caçada no Brasil. E a gente vai bater um papo com o ator, produtor e diretor Emiliano Ruschel. Hoje é quinta, 1º de junho, é hora da notícia. O consumo da carne ovina tem crescido no Brasil e o nosso estado é a 3ª principal região criadora no país. Aqui na UPF, os produtores contam com a ajuda para garantir uma boa produção e carne de qualidade. Ontem teve uma aula prática sobre manejo de carne de ovelha com degustação de pedaços nobres da gastronomia ovina. Aqui no laboratório do curso, estudantes de agronomia e medicina veterinária, acompanhados de profissionais da imprensa, para uma aula de corte de carcaça de ovino. É uma demonstração prática sobre que cuidados e quais os cortes mais nobres desse tipo de carne. A gente tem calculado em torno de 500 a 700 gramas de carcaça por pessoa. Mas esse músculo aqui, que é esse aqui? Uma tâmara, né? É um dos músculos mais firmes que tem, né? Para excelência na qualidade da carne, a carcaça tem que ter no mínimo 24 horas de câmara fria. Deve estar resfriada e não congelada. Assim, transforma o músculo em carne, ficando ideal para o consumo. Outro detalhe, cordeiros jovens entre 8 e 10 meses são os ideais. Vamos fazer uma relação com as pessoas, se a gente pegar uma amostra de sangue, né, dos pais nossos, né, comparado com os nossos alunos, provavelmente eles terão maior teor de colesterol e de triglicerídeo. Então, os animais jovens também são exatamente por esse aspecto, são mais interessantes em termos nutricionais para serem consumidos. Além de menos gordura, menos tecido conjuntivo, que deixa a carne mais macia, e também a carne mais rosada. Professor Hélio Rocha cortou a carne em pedaços e foi explicando parte por parte. Na serra elétrica, cortou a ovelha em pedaços menores, no formato de chuletas, para serem assadas na grelha. O tempero, sal grosso apenas. Com este corte da carne, o professor mostra que é possível utilizar o ovino de várias maneiras. Que é o caso do carré francês, né, do carré curto, né, que são cortes que agregam muito valor. Então, num restaurante fino, um prato desses aí, ele sai por mais de R$100, né? Para não dizer R$150. Então, ele está simplesmente disponível numa camada muito abastada da população. E a gente pode mostrar para os alunos que isso pode ser feito, né, num outro nível, com o mesmo valor e agregando, né, esse corte, né, a um aspecto cultural. E a caatinga na carne de ovelha? A questão se a lã encosta ou não na carne, isso tudo não passa de mito. As caatingas, na realidade, nada mais são do que linfonódulos, né? São órgãos de excreção de metabólitos do organismo. Eles estão presentes. As pessoas tiram 2 ou 3 ou 4 e consomem o resto. Então, não tem o porquê a gente tirar, às vezes, estragar a carcaça em si. Nós temos que conhecer o que é e, no momento, se quiser consumir, consome, se não, tira fora, né? Mas, realmente, é mais um mito, né, em relação a esses animais de lã, porque tirando não a caatinga, encostando não a carne, eles vão permanecer com o mesmo sabor. Depois da aula, a ovelha foi para o fogo. As chuletas assadas na grelha, acompanhadas de outras partes do ovino, foram ficando no ponto, prontas para a degustação. Eu, principalmente, estou acostumado mais a fazer no espeto, né? E daí no stick fica diferente e fica mais rápido também para a gente fazer. E acho que fica melhor também, nunca comi. Vamos ver hoje como é que vai ser. É uma pena que a televisão ainda não ofereça a possibilidade do cheiro e do sabor, porque a carne ficou sensacional. Esta atividade é uma aula eletiva do curso de Medicina Veterinária. E os cordeiros são produção da própria UPF.
A sucessão familiar tem gerado muitos debates no setor rural, mas garantir a continuidade dos negócios da família nem sempre é um processo fácil. É algo que envolve confiança por parte dos pais e comprometimento por parte dos filhos. Conforme o censo agropecuário, dos mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 1,5 milhão foram adquiridas por herança, mas apenas 1 em cada 3 empreendimentos chega na segunda geração. A gente vai conhecer agora uma família que é produtora rural no município de Santo Antônio do Planalto, é pertinho de Carazinho. Os filhos até tentaram a vida na cidade, mas voltaram e estão continuando o trabalho dos pais na agricultura. A juventude chega e com ela a vontade de passar por novos desafios, sair da casa dos pais, buscar emprego na cidade. O fato é que nem sempre as expectativas caminham com a realidade. Desde pequeno me criei com os pais, né? Aí fui trabalhar fora, como todo jovem, tem aquela ansiedade de que faz 18 anos que quer trabalhar fora, mas vi que não era o que eu sonhava, né? Todo dia ele acordar cedo para ir lá para dar meu toque, né? Trabalhar fora, daí eu tinha que ir de ônibus sempre. Então, voltei e assumi a parte do leite na propriedade. Agora, meus irmãos voltaram a me ajudar. Não, eu gosto de trabalhar aqui porque nós trabalhamos tranquilo. Assim foi com esses irmãos que tentaram a vida na cidade, mas não teve jeito. Acabaram voltando para o campo. Cerca de 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos vivem no campo. Eles somam 27% do total da população rural no país. Nos últimos anos, esse número vem diminuindo devido à imigração de jovens do campo para a cidade, que na maioria das vezes vão em busca de melhores oportunidades de trabalho. Mas graças ao incentivo da família e de movimentos que lutam pela permanência do jovem na agricultura, eles estão pensando bem antes de arriscar. Incentivos como esse da Emater de Santo Antônio do Planalto têm ajudado jovens de 12 a 28 anos a aprenderem mais sobre agricultura e, quem sabe no futuro, dar sequência ao trabalho dos pais no campo. O pessoal reclamava tanto de falta de lazer quanto de falta de atividade mesmo, né? E os pais reclamavam que os jovens não se interessavam meio por nada na comunidade, na família. A gente trabalha muito com reuniões, né? Reuniões de formação, também atividades assim de geração de renda, tipo para eles mesmos gerenciarem uma renda dentro do próprio grupo e essa renda é utilizada a favor das próprias atividades. E atividades desde gestão financeira, relacionamento familiar, sucessão familiar. É uma forma muito interessante de tu conhecer outros lugares. Pretendo continuar no interior, trabalhar no que meus pais trabalham, ajudar eles. O sucesso do projeto é tão grande que também tem atraído jovens que não são agricultores. Eu tenho um colega que já participa há mais tempo. Ele sempre falava desse grupo e eu tinha interesse bastante de participar, crescer mais a vida e entender e aprender mais coisas. E desmistificar um pouco essa questão da vida no interior, né? Porque ainda existe muito preconceito, que no interior é ruim, é sofrido, que o agricultor não é inteligente, que o agricultor não tem capacidade, que o agricultor não tem meios para ter lazer, o que isso não é verdade. Aqui os filhos contam com o apoio dos pais para seguirem a vida no meio rural. Claro, foi preciso investir na estrutura da propriedade. Eu nunca tive muito recurso para botar os filhos para estudar, para botar eles na faculdade, assim, eu sempre me preocupava, assim, não tinha poder como pagar a faculdade para os filhos e pensei, tomara que um dia eles optam em trabalhar junto comigo, né? Fazer o que eu fiz, só com um pouco mais, a vida um pouco mais fácil, não tão sofrida como eu tive, né? E graças a Deus conseguimos e estamos levando a vida tranquila. O Alisson é o irmão mais novo. Apesar da pouca idade, ele já sabe bem o que quer para o futuro. Sei lá, para mim é tranquilo ficar em casa, não precisa ficar seguindo horário e... É isso, daí faço, trabalho com meus irmãos, trabalho com minha família em casa e não se estressa. A família também produz pipoca, pinhão, feijão, banha e vassouras para ter uma renda extra. A responsável pela produção é a dona Lourdes.
É bom para nós e é bom para os outros que não têm, né? Que precisam das coisas. Enquanto a família do seu Ismar projeta a vida no campo, a agricultura familiar se fortalece. São contribuições como a dessa família que vão garantir a produção de alimentos do futuro. Eu acho que tem futuro. Eles têm que continuar só, porque numa propriedadezinha que nem eu tenho, não é grande, mas 48 hectares de terra, eu acho que nós podemos sobreviver tranquilo. Bom, e para falar mais sobre a permanência do jovem no campo, nós convidamos o engenheiro agrônomo, doutor em comunicação de massa e jornalismo rural, professor aqui na UPF, Benami Bacalchuk, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês. Bom, o número de jovens permanecendo no campo vem aumentando. Professor, a que se pode atribuir esse aumento? Tem dois aspectos. Um deles tem relação com o desejo dos próprios pais. Estão se enxergando em fim de carreira profissional, de capacidade de trabalho e não gostariam de parar de fazer o mesmo. 80% dos produtores entrevistados no município de Passo Fundo, 30% da população, deixaram claro que eles querem que os filhos retornem às propriedades. Mas nós temos um fator, só temos 18% dos filhos na propriedade. Então, entre um desejo e a realidade, nós temos um problema muito importante a ser encarado. Não é tão complexo, mas é encarável. A cultura da soja, nesse momento, é um atrativo, professor? Ele cria a ideia de que a soja, como cultura básica, representa renda suficiente. Só que é importante lembrar, no município de Passo Fundo, com mais de 150 mil hectares, não tem mais do que 50 mil hectares com soja. Portanto, se tu pensar em termos de valor, de tamanho, é importante lembrar de uma coisa. O município de Passo Fundo tem 80% dos proprietários em 20% da área, isso significa áreas muito inferiores a 30 hectares. Poderíamos produzir muito mais. E grande parte dessas áreas não tem agricultura extensiva para poder, intensiva e extensiva para produzir. Então, eles teriam que trabalhar em cima de outros processos e a visão hoje é leite, é grãos. Pouca coisa em aves, pouca coisa, quase nada em suínos. E nós temos que encontrar alternativas. A horta é pequena, frutas é pouco, então nós temos que ser mais... Nós temos que achar alternativa, e essa alternativa vai para diversos elementos, Thaís. Primeiro, tu tem que fazer que os pais tenham um comportamento não de imposição. Quando os filhos vêm, não é para fazer a mesma coisa. Eles não vão conseguir se adaptar a essa mesma coisa. E os pais vão ter que saber ceder esse espaço. E os filhos têm que vir com visões empreendedoras, buscando alternativas, principalmente para o tempo ocioso. Não é de parar de fazer o que os pais faziam, mas é encontrar nesse processo alternativas que agregam renda principalmente na sazonalidade, ou seja, nas entre-safras, entre as atividades. Por exemplo, o leite, às 9 da manhã tu está livre até às 4 da tarde. Ficar sentado em casa, vai para o bar tomar cachaça. Isso é ruim. Bom, aí tem vários problemas, né? Os atrativos que existem na cidade acabam sendo complicadores, a dificuldade da telefonia celular, de internet. Quais os outros desafios que o meio rural também precisa vencer? Primeiro, organizar em termos de habilidades de gestão, encontrar alternativas e fazer parcerias com a estrutura urbana. Nós não vamos evitar a urbanização do meio rural, mas ele precisa encontrar no urbano remuneração adequada para aquilo que é o extra que eles fazem. Tem que pensar no meio rural não só uma produção de agropecuária, não só grãos e carne. O meio rural também pode ser ocupação de mão de obra para ajudar no processo industrial. Por exemplo, confecções, costurar roupas no meio rural. Isso não precisa nem ser masculino nem feminino, é uma ocupação rentável. O exemplo que eu sempre gosto de usar é o Napa Valley, na Califórnia. O Silica Valley, na Califórnia. Eles são produtores de vinho e de leite. No entanto, naquela região, eles são montadores de peças de computador para as empresas de computação da região de São Francisco. Portanto, eles estão pegando no lugar o menos esperado, a mão de obra rural, fazendo serviço que aparentemente seria urbano. Políticas públicas vêm sendo desenvolvidas nesse sentido para evitar a saída, a retirada do jovem? Os políticos públicos não enxergam mais no meio rural capacidade de se eleger, ou seja, a representatividade. Passo Fundo não tem 2% da população no meio rural, portanto não vai eleger um representante local. Portanto, não existe uma preocupação nesse aspecto. O país ainda não sentiu falta de oferta de matéria-prima básica para alimentação.
Nós não sofremos fome como a Europa sofreu, ou tivemos parte da família envolvida em guerra como a América do Norte se envolveu, e que sente a necessidade de subsidiar a manutenção de um processo continuado. Eles já perderam para menos de 1% da população e já estão retornando. Mas eles estão retornando com estruturas que ocupam, que dão renda e que criam essa interligação mais intensa. Se tu pergunta em Passo Fundo o que eles enxergam como oportunidade, vem muito pouca resposta dos pais. Passo Fundo não consegue enxergar a própria beleza do município. Portanto, nós só temos 2 empreendimentos de turismo rural. E nós temos muito mais do que isso como potencial. Bom, e isso é ocupação. A partir dessas reflexões, a gente encerra, né, uma série de reportagens apresentadas durante toda essa semana. Professor, muito obrigada. Em breve o senhor vai estar de volta para falar aí do diagnóstico rural, um documento muito importante. Vai ser um prazer. Obrigada, professor. Obrigado a bom trabalho. Obrigada. E a campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até 16 de junho. O prazo foi estendido por causa do baixo índice de imunização e também ao atual período chuvoso que acaba prejudicando o trabalho dos produtores. A campanha é obrigatória e os agricultores que não comprovarem a vacinação de bois e búfalos vão ter a propriedade interditada, além de pagar uma multa. Depois do intervalo, nosso convidado é o ator, diretor, produtor Emiliano Ruschel, do filme Maverick, Caçada no Brasil. O filme vai ter exibição no Teatro Municipal. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, de 11,25% para 10,25% ao ano. Foi o 6º corte seguido na taxa. Com a decisão, o Banco Central manteve esse ritmo de redução verificado na reunião de abril. Em 10,25%, os juros recuam ao menor patamar desde o início de 2014, ou seja, em 3 anos e meio. Hoje é dia do quadro Fatos Políticos e quem nos traz as informações é a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Thaís, prevendo derrota no plenário da Assembleia Legislativa, o governo do estado retirou o projeto que pretendia o aval dos deputados para vender 3 estatais sem a realização do plebiscito, como determina a Constituição Estadual. Como isso não foi possível, o governo apresentou ontem o pedido para que o parlamento autorize, então, a realização da consulta. Porém, para que o plebiscito seja realizado neste ano, as bancadas precisam dar acordo para que a proposta seja votada antes do dia 15 de junho. O prazo é imposto pelas regras eleitorais, porque a consulta será realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas pelo menos 3 partidos de oposição, o PT, o PCdoB e o PSOL, não estão dispostos a dar este acordo, o que inviabilizaria a consulta neste ano. A decisão será tomada só na próxima terça-feira. Em se confirmando o pedido para o plebiscito, vai seguir o rito normal do processo legislativo e a consulta só seria realizada em 2018, ano eleitoral. O governo colocou o bode na sala. Em qualquer das 2 hipóteses, terá discurso contra a oposição, que desde o primeiro momento defendia a consulta da sociedade para saber se ela quer ou não que o Estado venda a CRM, a Sulgás e a CE. Em Brasília, as coisas continuam como sempre, mudanças a cada piscar de olhos. Em menos de uma semana, tivemos a posse do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, a autorização para que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente Michel Temer, e será por escrito, e o andamento de pautas no Senado e na Câmara, com uma aprovação do fim do foro privilegiado. O tempo vai permanecer instável nos próximos dias na política também. Obrigada, Zulmara. Seguimos aqui confiantes de que nas próximas semanas você possa chegar com boas notícias ou notícias melhores, viu? Obrigada e bom trabalho. Também espero, Thaís. Obrigada.
O grande volume de chuva dos últimos dias deixou uma das principais ligações aqui do norte do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a BR-153, interditada. A via está bloqueada no quilômetro 2, em Marcelino Ramos, com passagem apenas para veículos leves, devido ao aumento de rachaduras no asfalto. Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estiveram no local e verificaram que o solo está instável e que a base da pista corre o risco de ceder. Ainda não foi descartada a possibilidade de interdição total da rodovia. A alternativa para os motoristas é usar a RSC 480 por Chapecó, o que aumenta em aproximadamente 110 quilômetros o trajeto entre Erechim, no norte gaúcho, e Concórdia, no sul catarinense. O mês de maio fechou com 372 milímetros de chuva aqui em Passo Fundo. Isso representa 225% acima da média esperada. De acordo com a Embrapa Trigo, esse também é o segundo maior acumulado dos últimos 37 anos durante o mês de maio. O primeiro foi lá em 1992, com 387 milímetros. A dica é aproveitar bem a sexta e o sábado, porque depois vem chuva de novo. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de céu encoberto, a mínima de 12 e a máxima não passa dos 16 graus. Parece que a chuva dá uma trégua então na sexta e também no sábado. O sábado será de sol com poucas nuvens, a mínima é de 10 e a máxima não passa dos 17 graus. A UPF está com inscrições abertas para 11 cursos de especialização que vão ser oferecidos no segundo semestre. As áreas são Direito, Filosofia e Ciências Humanas, Artes e Comunicação, Educação Física e Fisioterapia, Economia, Administração e Ciências Contábeis. As inscrições seguem até 9 de julho e podem ser feitas pelo site upf.br no menu Ensino. Mais uma edição da Jornada Nacional de Literatura está vindo por aí. Para deixar ainda melhor a experiência com a leitura, a jornada vai contar com a ajuda de uns agentes bem especiais. Dá só uma olhada. Eles vão ser os responsáveis por construir aquela ponte que une a literatura aos novos leitores. Estamos falando dos agentes da literatura, um grupo de professores das escolas aqui de Passo Fundo que tem um papel muito importante, o de levar a literatura, aquela proposta pela jornada, para dentro das escolas. Os agentes de leitura, eles são aqueles multiplicadores da leitura, são eles que vão fazer essa nossa interlocução da jornada e da jornadinha com as escolas. Mas a nossa intenção é que a jornada também seja adotada pela escola. Quando a gente fala em jornalização da cidade de Passo Fundo, nós queremos que as escolas também sejam jornalizadas. Os agentes de leitura vão ser os nossos olhos, nossos braços, nossos ouvidos na escola, enfim, são eles que vão multiplicar essas nossas ideias. Por causa disso, os agentes foram convidados a estudar e entender cada obra antes mesmo do início da jornada. A ideia é que aconteça uma espécie de descentralização da literatura e assim se ajude a melhorar ainda mais essa experiência dentro e fora da sala de aula. A expectativa está bem grande, estamos aqui hoje para nos instrumentalizar, para ver o que a gente vai poder aproveitar disso na sala de aula, né? Essas informações são importantes para que a gente saia um pouquinho do nosso mundo, da própria escola e ver como que está esse gerenciamento fora dela e aqui através da jornada para que os nossos alunos venham interagir, para que a gente busque novos conhecimentos para levar eles também novos horizontes. Bom, e depois desse encontro, os professores devem se reunir mais vezes para discutir as obras e avançar no trabalho de ampliação do espaço da jornada. Além disso, um aplicativo deve ser lançado no dia 21 com a mesma ideia de levar a literatura para outros ambientes da cidade. E você ainda não assistiu ao filme Maverick, Caçada no Brasil? Olha, o longa foi rodado aqui em Passo Fundo, teve também algumas cenas gravadas nos Estados Unidos e ele tem exibição a partir de hoje no Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, até domingo.
a um preço popular. E o nosso convidado aqui no estúdio, é claro, é o ator, produtor e diretor Emiliano Ruschel. Sempre muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada, Emiliano, por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, o prazer é meu, Thaís. Antes da gente falar das sessões que começam hoje à noite, nós temos aqui uma curiosidade. Esses dias todos em Passo Fundo nos fazem pensar que tem novidade chegando por aí, Emiliano? Tem sim, eu vim aqui também em função de reuniões. São 2 projetos que eu tenho de cinema aqui para a região e a gente está em tratativas, ainda não é nada oficial. Assim que tiver novidade oficial eu conto para você. Podemos aí imaginar que serão novos filmes envolvendo essas cidades, é claro? São 2 filmes, um é na região aqui, são em outras 2 cidades da região, e um é numa cidade do Rio Grande do Sul e Passo Fundo. Bom, a procura no cinema foi incrível por parte aí do filme Maverick, sessões esgotadas nas primeiras semanas, o filme ficou um bom tempo em cartaz. Isso deve se repetir a partir de hoje à noite no Teatro Municipal. Cara, eu fiquei muito feliz assim com o retorno, com o carinho, e se estende o carinho até hoje. Essas exibições que a gente está fazendo a partir de hoje até domingo, na verdade, foi a pedido do público. Muita gente ou viajou ou foi até o cinema para comprar o ingresso e não tinha mais ingresso, né? Estava esgotado. A gente está acompanhando aí algumas cenas, para quem ainda não viu, pelas redes sociais, enfim, pela internet, dá para ter uma ideia do filme. O preço é R$10, não é, Emiliano? Isso. Que facilita muito, o motivo pelo qual não há, então, meia entrada, né? Isso, é menos que a meia entrada do cinema, né, o valor. R$10 a partir de hoje até domingo. Isso. Às 7h30 da noite. Isso, às 19h30 no Teatro Múcio de Castro. Para não correr o risco de chegar lá e perder a viagem, pode comprar o ingresso antecipadamente. Pode comprar antecipado e na hora. A gente também está sorteando na rádio, né? Alguns ingressos, então realmente é uma forma também de agradecimento à cidade ter essas exibições extras aí para a gente estar celebrando mais um pouquinho, né? Já que o Emiliano contou aí, na Rádio PF, fica ligado na programação que certamente terá ingresso também para quem quiser. Emiliano, esse filme também acabou sendo exibido para escolas, em atividades também educativas, porque ele tem um tema que é muito importante ser tratado com o jovem. Muito pertinente. A gente, inclusive, fez a abertura oficial hoje com a presença do secretário de Educação e com o comandante da Brigada e do programa ProERD. A gente vai exibir o filme para escolas, vai levar também o filme para algumas escolas que não têm condições de ir ao teatro. E a gente dá um início a um debate sobre segurança, né, na verdade, sobre prevenção da violência nas escolas e também do uso de drogas. Então, com a ProERD, a gente dá continuidade depois do trabalho na escola. A Brigada Militar vai lá e dá continuidade. É um trabalho super legal. Além de Passo Fundo, se trabalha já com a distribuição do filme para outros locais? Sim, inclusive eu essa semana viajei a 2 cidades aqui da região para exibir o filme, fiz esse trabalho também com as escolas e vamos dar continuidade com a Brigada Militar. E o intuito é de expandir isso para a nossa região aqui, escolas municipais, estaduais, particulares, e depois para outras cidades do município. O trabalho deve continuar até o final do ano. Dia 5, segunda-feira, você retorna a Los Angeles e segue tocando a tua vida por lá. Retorno, tenho um filme para terminar lá de Faroeste. Que bacana. Emiliano, muitíssimo obrigada. Imagina. Sucesso para você. Obrigada. Obrigado. Bom, hoje a gente fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, é só entrar na página da UPF TV no Facebook. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente espera por você amanhã, ao vivo, ao 12h30, com novas informações.